Graça da parte do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós, sobre você que tem a oportunidade de estar vendo esse vídeo. Eu estava pensando um pouco sobre o discipulado eficaz, né? Essa palavra discipulado não tem na Bíblia, é uma palavra que fala do estado do discípulo, do aprendizado, ou uma escola ou melhor, um conjunto de alunos de uma escola, né? E pensando, a gente sempre quando pensa em discipulado, a gente pensa em Paulo, pensa em Pedro, pensa em Timóteo, Tito, João, né? Mas eu, a gente analisando a palavra, eu lendo João no capítulo 1, eu peguei o Senhor me deu uma revelação muito grande sobre João Batista e o quanto o discipulado de João Batista foi um discipulado muito eficaz, que trouxe excelentes resultados, né? E uma das primeiras características que eu percebo na vida de João Batista foi a sua convicção da missão que ele tinha, né? Quando ele foi interrogado em João no capítulo 1, no verso 19, que este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Então, sacerdotes e levitas foram interrogar João Batista e perguntaram: quem tu és? E ele responde a eles, né, e declara, né, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João Batista responde: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então João Batista tinha a convicção da missão que ele foi enviado, né? Ele sabia o porquê ele estava aqui e sabia o que ele tinha que fazer. E isso é importantíssimo num discipulado eficaz, é eu ter a convicção da missão que eu tenho para realizar. A segunda coisa, e é bom lembrar que nós somos uma raça de sacerdote, uma nação santa, todos nós podemos exercer. O que o Senhor quer nos ensinar é que nós tenhamos a convicção dessa missão. A segunda coisa que eu vejo em João Batista é a intimidade com o dono da missão. É interessante que João, ele testemunha dizendo assim em João, no capítulo 1, no verso 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E no 33 ele diz: eu não o conhecia, ele não conhecia Jesus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse. Então, quem é que disse para João Batista, né, que aquele que vier descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo? Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então ele tinha uma intimidade tão grande com o dono da missão, que o dono da missão tinha dito para ele, né, o Pai do Senhor Jesus Cristo tinha dito para ele: aquele a quem descer como pomba, o meu Espírito que descer como pomba, esse é o meu filho, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele tinha uma intimidade tão grande com o dono da missão, né, que ele não conhecia. No 33 diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse. Então ele tinha uma intimidade muito grande. E para um discipulado eficaz, eu preciso também ter uma intimidade com o dono dessa missão. A terceira característica que eu vejo em João Batista é que ele repassa exatamente como foi confiado, a obediência. É interessante que no verso 35 do capítulo 1 de João, ele diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista veio com uma missão, tinha convicção dessa missão, ele tinha intimidade com o dono dessa missão, e ele executa, ele repassa, ele executa aquilo pelo qual ele veio fazer. Ele veio preparar o caminho, endireitar o caminho. Ele veio como uma voz que clama no deserto, dizendo: Jesus está vindo, Jesus já está aqui. E é interessante que ele repassa isso exatamente. E no 37 diz: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Um discipulado eficaz, ele repassa exatamente aquilo que nos foi confiado, né? E o que nos foi confiado
tem nos sido confiado ainda é repassarmos, é olharmos para Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, ele é a vida. E é interessante que no verso 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. É interessante que André é um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. E André já estava sendo preparado antes mesmo de encontrar com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, né, no verso 41, ele, na realidade, ele procura o seu irmão Simão, Pedro. 41 diz: e ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quem é que tinha falado para Pedro, para Simão Pedro, de quem era Jesus, de quem era o Messias, a não ser João Batista? Então João Batista, ele tinha convicção da missão, ele tinha intimidade com o dono da missão, ele repassava exatamente como lhe foi confiado, porque ele tinha intimidade com o dono da missão. E é interessante que o resultado desse discipulado é eficaz, é um resultado onde André, irmão de Simão, e Simão, que no 42 diz, e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então André e Pedro começam a caminhar com Jesus, preparado por um discipulado eficaz, aonde ele apontava para a direção certa, aonde a pessoa certa, João Batista, encaminhou eles para o lugar certo e para a pessoa certa. Por isso que nós precisamos aprender com as Escrituras, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina. E podemos dizer, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Aprendamos com a palavra do Senhor e vamos seguir sempre firmes e constantes nessa boa obra, sabendo que no Senhor não é vão o nosso trabalho. Olhamos para Cristo, fixamos os olhos nele, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado para nos resgatar. Graça do Senhor sobre a tua vida e em nome do Senhor, a unção do Espírito Santo sobre ti, para que tu endireite o caminho, para que tu faça exatamente como o dono da missão lhe tem pedido, e o resultado será eficaz. Que ele cresça e que eu diminua. Glória do Senhor.